para dar início ao nosso culto desta noite. E que o Senhor possa estar falando dentro de cada coração de uma forma especial nesta noite. Amém? Que a gente possa conseguir sair melhor do que entrou. E a palavra de Deus, ela tem toda a suficiência para isso. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento aqui. E que o teu Espírito Santo possa realmente, Senhor, trabalhar os nossos corações em nome do Senhor Jesus. Amém? Chama um grupo Azaf. Gessinho, quer que eu abra aqui para você? Não vai precisar. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus, eu estou feliz. Então quem está feliz, eu peço para aplaudir o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece, Ele é digno. E vamos dar a Ele hoje o nosso melhor louvor. Glórias a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. As palmas louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus que venceu e assentado no trono está. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome, em santidade governará. Cordeiro de Deus que venceu, seu domínio se estenderá. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és o Rei dos reis, Senhor. O Rei, Senhor Jesus Cristo de todo o universo, Jesus. Glória a Deus. Novamente, diga. Rei dos reis, Senhor dos senhores, leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus que venceu e assentado no trono está. Oh Jesus, santo, santo. Santo, santo é o seu nome, em santidade governará. Cordeiro de Deus que venceu, seu domínio se Oh Jesus, estenderá. Até destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, até libertar o cativo, tirar o encarcerado da prisão. Seu reino é de justiça, Rei dos reis, reina sobre nós. Oh Jesus, e as palmas louvando o nome do Senhor. Ele vive e Ele está aqui, Rei dos reis. Oh Jesus, novamente. Rei dos reis, o Senhor dos senhores, leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus que venceu e assentado no trono está. Santo, santo é o seu nome, em santidade governará. Cordeiro de Deus que venceu, seu domínio se estenderá. Até destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, até libertar o cativo, tirar o encarcerado da prisão. Seu reino é de justiça, Rei dos reis, Jesus, reina sobre nós. Só a igreja. Até destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, até libertar os cativos, tirar o encarcerado da prisão. Seu reino é de justiça, Rei dos reis, reina sobre nós. Todos juntos. Até destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, até libertar os cativos, tirar o encarcerado da prisão. Seu reino é de justiça, Rei dos reis, reina sobre nós. Rei dos reis, Rei dos reis, reina sobre nós. Rei dos reis, Rei dos reis, reina sobre nós. oh glórias ao teu nome, Jesus. Oh Senhor, Senhor que liberta os cativos, liberta os oprimidos. Oh Senhor, nós te glorificamos e aplaudimos o teu nome, Jesus, porque tu és santo, Deus. Oh Senhor, grande é a tua misericórdia para com as nossas vidas, Jesus. Glórias ao teu nome, meu Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Oh Senhor, nos entregamos inteiramente ao Senhor. Senhor Jesus,
tudo que somos, Senhor Jesus Cristo, tudo que nós temos, nós consagramos e colocamos diante do Teu altar, diante do Senhor Jesus, porque nós sabemos que ninguém é maior do que o Senhor, ninguém é mais poderoso que o nosso Deus. Senhor Jesus, o Senhor tem a nossa vida, oh Senhor Jesus Cristo, nas mãos, tudo está sob o Teu controle, Jesus. O Senhor ordena, Senhor Jesus Cristo, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a Tua permissão, Senhor, nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Senhor Jesus Cristo, tudo está nas Tuas mãos, tudo está nas Tuas mãos, Jesus. Tu és tudo para mim, tudo, meu futuro a Ti pertence, tudo pertence a Ti, e jamais me deixarás, jamais me deixarás, não me canso de Te buscar, com Teu sangue me lavei. Cante ao Senhor. Tu me guardas a todo instante. Oh Jesus, Tua graça não tem fim. oh Senhor, Tu és tudo, Jesus. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento, Deus, tudo que sou, Jesus, tudo que tenho, tudo que o ar que eu tenho, respiro, a todo momento, és a minha força, minha confiança, és minha saída, Jesus, Tu és meu tudo, Tu és meu tudo, meu Senhor. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para mim, meu futuro a Ti pertence. Oh Jesus, tudo está em Tuas mãos. Sei que jamais Me deixarás. eu não me canso de Te buscar. Oh, com Teu sangue, Com Teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante. oh Jesus, Tua graça não tem fim. Senhor, Tu és dono, Jesus. Tu és dono de tudo. Então, quantos creem, erga suas mãos e declare: Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu oh meu Deus, oh Jesus, a todo momento, és a minha força, minha confiança, és minha saída. oh Jesus, oh, Tu és meu tudo. novamente, Senhor, oh Jesus, tudo, Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento, Deus, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento, Tu és a minha força, minha confiança, és minha saída, Tu és meu tudo. vai declarar.
declarando ao Senhor Jesus: Jesus, Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Jesus. Oh, glória a Deus. Glórias ao teu nome, Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Aquilo que é impossível para mim, para você, é possível para Deus. Aquilo que está longe do nosso alcance está mais do que perto para Deus. Nada é impossível para Deus. Quando o povo de Israel estava lá à beira do Mar Vermelho, olharam para trás e com muita aflição, com desespero, viram as carruagens, o exército de Faraó, furiosos, atrás do povo hebreu. Aquilo que é impossível para a ciência é possível para Deus. O mar, querido, um mar, não uma nascentezinha, mas um mar se abriu. O mar se abriu. O povo de Israel conseguiu passar. Seus pés ficaram secos do outro lado do mar. Quando o último atravessou, o exército de Faraó estava em meio ao mar, ainda aberto. Quando o último atravessou, Deus fechou o mar. Todos os cavalos, cavaleiros, carruagens, todos ficaram ali. Todos foram engolidos pelo mar. Aquilo que era impossível de acontecer, aquilo que o ser humano, aquilo que para muitos é impossível, é inacreditável. Aquelas pessoas naquele dia viram o poder de Deus. Viram, testemunharam e creram que nada é impossível para Deus. Como eu sei que para mim e para você que está aqui nesta noite, você também crê que nada é impossível para Deus. Independente da situação, nada é maior do que o nosso Deus. Tudo é muito pequeno perto do nosso Deus. O Senhor Jesus, Ele pode resolver todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições. Mas logo após dele ter dito isso, ele disse assim também: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, a doença, a enfermidade, eu venci a tristeza, eu venci a dor, eu venci a morte. O Senhor Jesus Cristo venceu tudo por nós lá na cruz do Calvário. Oh Jesus, Tu és o Deus do impossível, meu Deus, e nós cremos nisso, Jesus. Por isso, Senhor, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor Jesus Cristo, os nossos problemas entregamos nas Tuas mãos, porque nós sabemos que Tu és capaz de realizar, que Tu és capaz de fazer, de operar milagres, sinais e maravilhas neste lugar, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Oh meu Deus, nós Te amamos, Senhor Jesus Cristo, e clamamos ao Teu santo nome, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Venha, Senhor Jesus Cristo, nos nossos corações. Venha agir com poder, Senhor Jesus, de forma sobrenatural na minha vida, Senhor Jesus Cristo, na vida de cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor Jesus Cristo, sobre a minha família, sobre a vida, Senhor Jesus Cristo, da família, Senhor Jesus Cristo, de cada pessoa aqui.
Senhor Jesus Cristo, independente do lugar onde cada um esteja, seja aqui na frente ou lá atrás, o Senhor é onipresente. Que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, tocar nos corações, que o Senhor venha se manifestar neste lugar. Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos perceber, que nós venhamos ver a presença do Teu Espírito neste lugar. Senhor Jesus Cristo, que venhamos sair daqui testemunhando da Tua glória, da Tua bênção sobre as nossas vidas. Oh Jesus, oh Senhor, nós Te adoramos, Senhor Jesus. Cante assim, ó. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. oh Jesus, por muitas das vezes eu penso, Sei que não que estou só. Oh Senhor, dizes sobre mim não pode se frustrar. oh Jesus, de maneira alguma, Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, não. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Jesus, Jesus, Tu és o Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, oh Jesus, Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. oh Jesus, Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. mas de uma coisa eu sei, Sei que não estou só. e o quê? E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não. Venha em meu favor. E o quê? E cumpra em mim Teu querer. Cante. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e Oh me faz Jesus, nós cremos em Ti, meu Deus. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Jesus, Tu és o Deus do impossível. Vai cantando isso, querido. Vai repetindo. Deus do impossível. Oh, Tu és pra mim. Deus do impossível. Oh, Tu és, Tu és, Tu Deus do és, impossível. Tu és pra mim, Jesus. Deus do impossível. Deus, meu Senhor, meu bom pastor. Deus do impossível.
Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Tu és digno de toda honra e glória, louvor e adoração. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao Senhor. Senhor, grande é o teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória ao teu grande, poderoso, sublime nome. Oh Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Senhor Jesus Cristo, o nome que tem poder para libertar, para salvar, curar. Oh Jesus, cante ao Senhor, grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Cante. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória. Oh Jesus, E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. oh meu Deus, nós queremos sim, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Senhor, tu és muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Oh Jesus, Alegria de toda a terra. grande Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Oh! Alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Jesus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. O teu nome queremos sim. Queremos o teu nome engrandecer, Oh Deus, meu Deus. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Somente a igreja cante. Nós queremos sim. Queremos O seu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, oh Jesus, e agradecer. Somos eternamente gratos, Senhor, oh, pelo teu rico e infinito amor, Jesus. Teu infinito amor, Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. O teu nome nós engrandecemos nesta noite, Deus, para que todo mundo possa ouvir que só o Senhor é Deus e que grande é o teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Convido os diáconos, estarão passando e colhendo os dízimos e as ofertas. Enquanto isso, vamos continuar adorando o Senhor Jesus, amém? Glórias ao teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. E as palmas, louvando o Senhor Jesus, vai! Glórias ao teu nome, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Cante. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Oh, Jesus. Glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por me lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Esse é o teu nome, Jesus. Novamente, cantemos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Você mudou, você mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. E todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Oh Jesus, que eu te pertenço, Deus. Pertencemos a ti, Jesus. Oh meu Deus, que eu te pertenço, Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome.
Glórias ao teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. O presbítero Ronaldo estará orando pelas ofertas. Amém? Paz do Senhor, igreja. Feche seus olhos. Deus eterno, Deus da vida, pertencemos a Ti, Senhor, como acabamos de cantar, Senhor. Somos Teus, ó Deus eterno, e nesta noite, Pai, aqui estamos para Te adorar, exaltar e bendizer, Senhor. E neste momento, Pai, nós vamos Te adorar com nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor. E clamamos a Ti, Senhor, a Tua bênção, a bênção da Tua provisão, ó Pai, sobre a Tua igreja, sobre nossas vidas, Senhor. Em tudo por tudo, ó Pai, seja o Teu fazer, o Teu realizar em nós. É o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado. Glória ao Senhor. Estamos reunidos aqui nesta noite. Nós temos aqui pedido de oração para irmã Aparecida, né? O motivo da oração é que ela está com pressão alta, amém? Essa irmã, não sei, colocaram aqui que ela mora no Parque Ester, né? Não sei se é irmã aqui da igreja ou se é conhecida de alguém, mas independente de quem seja, vamos orar, vamos clamar ao Senhor a sua misericórdia, a sua graça, para que essa pessoa que está passando mal, né, por pressão alta, venha estar sendo restaurada aí pela graça, pelo amor do Senhor, amém? Feche os seus olhos aí, sentado do jeito que você está, e vamos clamar a Deus a sua misericórdia. Deus eterno, Pai de poder, Senhor da glória a Deus da vida, em nome de Jesus, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, ó Pai, diante de Ti, a irmã Aparecida, Senhor. Nós clamamos agora, Senhor, a Tua ação de poder, ó Pai, para que seja revertida essa situação de pressão alta, ó Pai eterno. Deus da glória, entra, Senhor, com o Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Dá-lhe alívio, Senhor. Cura, Senhor. Liberta, ó Pai, dá vitória. É o nosso clamor, unidos em fé, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Quero dizer, né, não tem aqui nenhum aviso de visitante. Tem alguém nos visitando hoje? Não? Mesmo assim eu quero dizer que todos são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Pastor Gessivaldo. Amém. Obrigado. Pai do Senhor, presbítero Ronaldo, Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É impressão minha ou o frio entrou aqui dentro? Entrou? Vamos botar ele para fora, vamos? Diga, frio, fica lá fora. O calor do Espírito Santo fica aqui dentro. Mas que calor é este em volta do altar? Mas que calor é este em volta do altar? Mas que calor é este em volta do altar? É o poder de Jesus, nem subindo a Serra das Araras. A palma que nós estamos tocando, ó. Gente, mas que calor é este em volta do altar? Mas que calor é este em volta do altar? Mas que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é? Com palmas, gente. Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Como é gostoso. Chega. Oh, glória. Chega. Já cantamos, já cantamos. Nossas crianças, por favor, venham à frente. Presbítero Geraldo.
Nossas crianças são lindas, não são? São meninos lindos, não são? Ei, João Vitor. Olha quem está aqui. É ele, Juliana. É a irmã da Isabelinha. Vamos orar? Levante a sua mão, por favor. Querido Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças. São crianças lindas, abençoadas. Os pais estão felizes porque eles estão aqui na tua presença. Abençoa os nossos professores, os nossos monitores, que estarão ministrando as nossas crianças. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, enquanto as crianças vão, está também em reunião o nosso departamento pré-adolescente. Vamos orar por eles? Senhor, põe tuas mãos sobre a irmã Marisa, que está trabalhando com o departamento pré-adolescentes. Põe tuas mãos na reunião deles neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmã Lúcia, minha esposa, o filho da irmã Lúcia, o nome dele? O Bruno. O Bruno, conduz o Bruno lá na sala da irmã Marisa, para ele conhecer a irmã Marisa, se ele quiser, né? Para conhecer lá a equipe. Depois, se ele não quiser, ele volta, só para conhecer. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Irmão Zé, Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe e te guarde. Oh, Jesus maravilhoso. Semeador ou a semente? O que tem mais valor? Débora. Semeador ou a semente? O que tem mais valor, Débora? Acha que é a semente. Eduardo Elicielo, semeador ou a semente? Semente, semeador. Irmã Thaís Barbosa, a semente. Vamos analisar hoje? Abre a sua Bíblia, por favor, vocês já vão ser respondidos. Obrigado por participarem. Lucas, capítulo 8. Jesus está falando sobre o semeador e a semente. Louvado seja Deus. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada. A semente foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acompanhe, por favor, do versículo 12 a 15. E os que estavam junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo.
E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a semente que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então está aqui a parábola narrada por Jesus e explicada por ele mesmo. Não tem como fugir. Aqui nós temos o semeador. Entre os semeadores, há os que saem sem semear. Semeadores que saem sem semear. E há outros que semeiam sem sair. Tem uns que saem sem semear e tem uns que semeiam sem sair. E essa parábola, ela é interessante, mas Jesus disse que o semeador saiu a semear. Ele saiu a semear, ele saiu semeando. Então não podemos ter um semeador que sai sem semear, sem levar com ele o alfoge da semente da sua crença. Vou trabalhar, deixo o alfoge das sementes em casa e vou trabalhar como um ímpio. Não, o semeador não pode sair sem semear. Ele não pode rodar por aí deixando alfoge da semente em casa. Ele tem que sair levando a semente junto com ele. Então Jesus diz que o semeador saiu a semear, mas não diz que ele voltou. Diz? Só fala que ele saiu, mas nunca diz que ele voltou. Pois quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, irmãos. Então, ele saiu a semear, o Senhor deixou isso bem claro e não disse que ele voltou mais. Agora eu gostaria que você pensasse o seguinte: meu irmão, você está levando junto com você a semente apropriada para a semeadura? Quando houver necessidade de você semear alguma coisa, você vai lançar a mão de que semente? Que semente acompanha você? Se você deixou a semente que deveria ser semeada em casa. O campo da semeadura. E se esse semeador, quando saiu, achasse o campo tomado, cheio? De quê? E se armassem contra ele os espinhos? Ele foi para semear, os espinhos se levantaram contra ele. Aqui você não vai semear nada, não. Esse semeador poderia se intimidar? Quando ele recebeu a ordem de sair para semear? E se levantassem contra ele as pedras? Quando ele foi semear diante delas? E se fechassem os caminhos, que havia ele de fazer? Eu coloquei e se, mas de fato isso aconteceu. Ele enfrentou tudo e todos esses caminhos, todos esses obstáculos, todos esses desafios se levantaram contra ele. Ele enfrentou essas dificuldades aqui. Então todos esses problemas o semeador enfrentou. Começou ele a semear, mas com pouca ventura. Uma parte caiu entre os espinhos
e afogaram nos espinhos. Outra parte caiu sobre as pedras e secou-se nas pedras por falta de umidade. Outra parte caiu no caminho e pisaram nos homens e comeram-nos as aves. Os homens pisaram e o que sobrou, o que foi triturado, as aves vieram e comeram. Parece um trabalho ingrato. Parece um trabalho ingrato. Que eu estou semeando e não estou vendo o resultado. Estou fazendo a coisa de qualquer maneira. Eu semeei, as pedras, os espinhos sufocaram. A pedra matou. Os homens pisaram. As aves comeram. Então o que vai ser? O que eu estou fazendo? Meu irmão, a questão aqui, nós não somos chamados para usurpar o lugar de ninguém. Eu não posso tomar o lugar de Jesus, eu não posso tomar o lugar do Espírito Santo. Eu sou chamado para fazer a obra, começando dentro de mim. A primeira pessoa que eu tenho que ganhar para Cristo é a mim mesmo, sou eu mesmo. Eu tenho que ganhar o meu próprio coração. Eu não posso fazer nada pelos outros sem primeiro ter feito por mim. Porque eu só vou dar aquilo que eu tenho. Às vezes é redundante, eu sou repetitivo, né? Só dou o que tem. Você já cansado de ouvir isso. Mas é a realidade. Aliás, você já cansado de ouvir muita coisa que eu falo aqui. Mas mesmo assim, parece que a gente é repetitivo. Mas a gente tem que ver o resultado. Porque quanto mais a gente ouve, mais bombardeado é. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Porque nós não podemos fazer nada pelos outros sem que primeiro tenhamos feito por nós mesmos. Então, se eu não ficar bem curado, o que adianta? Eu ficar indiferente às coisas que acontecem ao meu redor. Porque, irmãos, eu tenho que ficar incomodado com as coisas que acontecem ao meu redor. Se as coisas que acontecem ao meu redor não me incomodar, não vai me despertar para fazer. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vou ficar esperando pelos outros, os outros vão esperando por mim, ninguém vai fazer nada. Porque as coisas não estão incomodando. Nós só fazemos alguma coisa quando nós basta, chega. Eu vou fazer alguma coisa, não aguento mais. E nós não estamos ouvindo isso em relação à fé. Nós não estamos ouvindo isso em relação à morte espiritual das pessoas. Nós não estamos ouvindo isso em relação à frieza espiritual das pessoas. Basta, eu vou visitar, eu vou evangelizar, eu vou salvar, eu vou buscar. Então, se uma pessoa some, se uma pessoa está indo para o inferno, está me incomodando isso? Nós nunca faremos nada se primeiro não ficarmos incomodados. Ora, vede como todas as criaturas do mundo se armaram contra esta sementeira. Todas as criaturas, quantas há no mundo, elas se reduzem aqui em 4 gêneros. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, criaturas racionais, como os homens. São criaturas racionais, os homens. Criaturas sensitivas, como os animais. Criaturas vegetativas, como as plantas. Criaturas insensíveis, como as pedras. Faltaram algumas dessas que não se armassem contra o semeador, nenhuma. Todos esses grupos aqui se levantaram contra ele. Então o semeador, ele não se importou, levantado, mas ele semeou. Então eu não posso fazer as coisas se serão aceitas. Eu vou fazer, mas será que eles vão aceitar ou não? Eu tenho que fazer, eu recebi a incumbência para fazer. Se será aceito ou não, isso é outra questão. Mas eu tenho que cumprir o meu chamado e a orientação que eu recebi. Faça isso. Uma pessoa que trabalha numa empresa, a inteligência dele é obedecer a orientação da folha de serviço para aquele dia.
Quando você chega na empresa, existe uma orientação. Hoje nós vamos fazer isso. A não ser que você tenha deixado o trabalho de um dia para o outro em concordância com a gerência do seu setor. Ou supervisor do seu setor. Não foi possível completar. Eu vou completar no outro dia. Mas existe uma folha de serviço. Hoje eu tenho que fazer isso, amanhã aquilo. Durante essa semana eu tenho que cumprir esse trabalho. Se eu cumprir aquilo até quarta-feira, eu posso ficar tranquilo na quinta e na sexta. Por quê? Porque eu cumpri a ordem de serviço, a folha de serviço da semana. Mas eu não posso chegar lá e me é pedido um tipo de serviço. Não, eu não vou fazer nada disso. Eu vou fazer esse e esse, porque eu gosto mais e eu sei mais fazer isso. E vou desprezar o serviço que o supervisor, a gerência me pediu, me solicitou. Então eu não estou ali para criar, eu estou ali para obedecer. Existe um supervisor, uma gerência, e eles pediram isso. É isso que eu vou fazer, porque se não for feito, a responsabilidade é deles. Se eles são responsáveis, então eles têm que serem ouvidos. Se houver alguma mudança, eu tenho que chegar para eles e dizer, olha, isso não é possível ser feito. Ou então não é possível ser feito desta forma. Como é que nós vamos fazer? Tem que chegar e conversar. Mas eu não posso, por minha autorrecreação, mudar sem dar uma satisfação a quem pediu o serviço. Mas não te mandei fazer isso, eu não pedi para você fazer isso. O que eu pedi, você não fez. Você perdeu o tempo, perdeu o dia. Então, chega um momento que a pessoa não precisa mais da gente. O semeador recebeu uma incumbência. A oposição se levantou, mas ele teria que semear. Ele não podia chegar e dizer assim, olha, não semeei porque se levantaram contra mim. Não. Haja o que houver, eu vou semear. O que eu não posso é deixar semente em casa e sair sozinho sem ela, porque eu vou perder a oportunidade de semear. E saiu o semeador a semear. Por onde quer que ele fosse, aonde ele estivesse, ele tinha que semear. Então voltaram algumas dessas que não se armasse ou levantasse contra o semeador? Nenhuma. A natureza insensível o perseguiu nas pedras. A natureza vegetativa o perseguiu nos espinhos. A natureza sensitiva o perseguiu nas aves. A natureza racional o perseguiu nos homens. Então, até as pedras secaram, os espinhos afogaram, as aves comeram. E os homens pisaram. Então tem muita gente pisando na palavra, tem muita gente pisando na mensagem, quebrando, esmigalhando. Quando semeamos a palavra, irmãos, encontramos homens de pedra, encontramos homens que ferem como espinho, encontramos homens secos como o chão da estrada e encontramos muita qualidade de coisa, mas houve aqui uma semente mirrada, semente afogada, semente comida e semente pisada. Mas o semeador não desanimou. Ele continuou semeando. Quantas vezes, eu não posso, preste atenção, aqui é um ensinamento. Eu não posso semear só em condições favoráveis. Semear a palavra de Deus é um desafio que se levanta contra a gente. E eu sou chamado a semear dentro da minha casa, eu sou chamado a semear dentro do meu local de trabalho, entre os meus vizinhos, na minha cidade, eu sou chamado a semear aonde quer que eu esteja. Eu saí com o irmão Heber para ver o negócio lá depois da escola alemã, antes de ontem. Aí um senhor veio encontrar com a gente. Eu comecei a conversar com ele. E uma pessoa falou, o pastor, o senhor é pastor, o senhor
tem mesmo jeito de pastor. Eu falei, meu Deus, mas que jeito é esse? Por que eu tenho jeito de ser pastor? Por que o senhor acha que eu tenho jeito? Porque vê-se que o senhor é um pastor. Falei, é tão claro assim? Ele falou, é. E eu perguntei, o senhor é crente? Ele falou, sou. Aí ele era da igreja de um outro irmão que estava com a gente. Aí eu perguntei, mas de que igreja o senhor é? De igreja tal. Eu falei, então o senhor é da igreja do irmão fulano, está aqui? Ele é da mesma igreja do senhor. Aí o outro falou, mas eu nunca vi o senhor lá não. Aí começou. Mas eu vou lá. Ele falou, é porque, sabe bem que é que eu trabalho muito, só vou aos domingos. Eu falei, bom, então ele ganhou do senhor, porque ele vai mais do que domingo, esse aqui vai mais. É porque quando o senhor, a sua igreja é tão grande, aí eu tentei ajudar, a sua igreja é tão grande, que às vezes as pessoas não conhecem uma outra, é natural que isso aconteça e tal e coisa. Falei, pois é, mas então, na mesma igreja, mas não se conheciam. Às vezes, não precisa muita gente para nós não nos conhecermos. Dentro da nossa casa, que somos poucas pessoas, talvez 4, 5, 6, até 10 membros na família, na casa, tem pessoas que não conhecem uma a outra. Como? Não conhecem a atitude da pessoa. Não conhece o pensamento da pessoa, a reação da pessoa. Porque nós só vamos conhecer a pessoa, irmãos, não é quando tudo vai bem. É quando ele passa por lutas, tribulações, oposição. Porque a pessoa vai reagir diante daquilo que ele está enfrentando. A maneira como nós enfrentamos o obstáculo, a dificuldade, demonstra o que realmente nós somos. Porque nós não podemos conhecer uma pessoa de fato quando tudo vai bem com ela. Porque ela não pode reagir negativamente diante de uma situação favorável. Mas nem todo mundo é sóbrio, é moderado, é pacificador diante de uma situação que causa revolta, incompreensão, frustração. As pessoas reagem na carne. Sai do espírito, sai da bênção e começa a reagir de uma maneira carnal. Então, muitas vezes, nós estamos cercados de pessoas que só pelas reações dessa pessoa que nós vamos conhecer. E às vezes nós admiramos, mas puxa, mas fulano é assim, mas reage dessa forma, causa até o mal-estar na gente. E para não causarmos o mau testemunho, a gente tem que pedir perdão. Porque nessa vida, eu entendo que nem sempre a gente está muito bem. É assim mesmo, nem sempre a gente está muito bem. Nós temos nossas lutas, dificuldades. Agora, o que nós não podemos é alimentar isso, em nome disso, para a gente ferir as pessoas, magoar as pessoas, de uma maneira indiscriminada. Então, quando a palavra, quando semeamos a palavra, encontramos homens de pedra, coração de pedra. Nós temos que orar, nós temos que regar esse coração. Porque uma semente cair no coração de pedra é difícil. Quem é lavrador aqui? Ninguém? Nunca foi? Vamos fazer pergunta. Quem entende de lavrar a terra? Quem? Cadê? Ô irmão Francisco Valdeni, cearense abençoado. Irmão Francisco entende. Ele levantou a mão e disse que entende. Olha. Me corrija o irmão Francisco. Nós vamos semear uma terra. Eu não posso falar muito de lavrador, porque
o único cultivo que eu fiz, eu contei que uma vez eu perdi. Matou minha plantação todinha. Plantei na época errada, a geada comeu tudo. Plantei umas batatinhas, só deu para fazer uma sopinha numa panela desse tamanho. Um monte de batata. Só deu uma sopinha. Não deu nem para descascar. Minha mulher teve que fazer a sopa com batata, com casca e tudo. Senão também nem dava sopa. Mas ninguém faz. O terreno, lá em Portugal, Israel também. Sabe por que é bonito quando a gente está passando? Tem aqueles muros feitos de pedra, uma encaixadinha na outra. Aquilo ali é útil e agradável. Porque o terreno muito pedregoso, o que faz? A máquina vem, revolve a terra, tira aquelas pedras e eles fazem muros, aproveitam para fazer os caminhos, mas dividindo uma propriedade da propriedade do vizinho. Aproveita, tira a pedra para fazer os muros divisórios dos limites da propriedade e assim o terreno fica livre para poder ser plantado. Então, o que nós temos que fazer? Tirar a pedra do coração das pessoas. Ô Abner, meu filho, você vai evangelizar e o coração do camarada tá pedregulho só. Como é que você vai fazer, meu filho? Como é que você vai semear nesse coração cheio de pedra, meu? Muita oração. Você acha que oração tira pedra? Acredita? Tira ou não tira? Então tá bom. Tira. Também acredito. Tira. É isso mesmo. Agora é assim. Enquanto você não tirar a pedra, não é você que vai tirar. Tem muito semeador que diz assim, ó, pastor, eu já fui visitar fulano as 3 vezes, ele não quer nada não. Eu já desisti de fulano, eu não falo mais nada com ele. Meu irmão, você pode desistir da pessoa, mas Deus nunca desistiu de você. E se Deus nunca desistiu de você, você também não pode desistir de ninguém. Você já falou com a pessoa, não já? Já, ela não te ouviu. Agora, você tem que fazer o que você não fez. Para deixar o Espírito Santo fazer o que você fez e não conseguiu. Aí entra a oração. Você falou, ele não te ouviu. Coração de pedra. Mas você vai regar aquele coração por ele. São as suas lágrimas. Você falou, você quis desistir. Mas o Espírito Santo está esperando você fazer mais como semeador. Você chorou por aquela pessoa? Você consagrou a sua vida por ela? Você jejuou por ela? Você intercedeu por ela? Existe trabalho além daquele que você fez. Você fez um trabalho, não conseguiu quebrar a pedra, tirar a pedra. Mas o Espírito Santo, por sua intercessão, sua entrega, a sua maneira de semear diferente, vai tirar a pedra, vai amolecer aquela terra, vai revolver, vai tirar as pedras para que você possa aparecer e fazer a semeadura. Uma coisa somos nós, fazemos a nossa parte. Outra coisa somos nós, orarmos para que o Espírito Santo faça parte dele no coração de uma pessoa que ainda não o conhece como eu conheço. Mas como é que eu quero tirar pedra do coração de uma pessoa quando o meu coração não está inflamado pela necessidade daquela pessoa? Eu não estou incomodado, eu já aceitei, eu já renunciei àquela pessoa, eu já entreguei para que o diabo possa fazer dele o que ele quiser. Não pode ser assim.
Eu fiz, mas o Espírito Santo está à espera ainda que eu participe na ação direta dele em favor daquela pessoa, daquele parente, daquele amigo, daquele professor, daquele patrão, daquele colega de trabalho. Diante de tantas dificuldades, o semeador não desistiu, não desanimou. Porque a outra parte caiu em terra boa e produziu frutos a 30, 60 e 100 por um. Digam comigo, os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão, trazendo seus feixes. Você sabe onde está isso? Versículo 6. Mas foi lá. O semeador foi perseverante e viu a multiplicação da sementeira. Terceiro, os diversos tipos de solo, que é o significado da parábola. Vamos lá. A semente que semeou o semeador é a palavra de Deus. Como é que eu vou semear uma coisa? Ó, quando eu planto algo, por isso que tem muito profissional aí que eu até achava engraçado. É gente que não entende fazenda, só porque ganhava dinheiro ia comprar fazenda. Mas não sabe nem que... Tem gente que não sabe, só sabe que um boi tem 4 patas, só isso. Mas não entende de vacinar, de carrapato, disso, daquilo. Só sabe que tem 4 patas e um rabo, só isso. Mas o boi tem mais trem do que isso. Tem mais trem. Você quer ver uma vaca para dar cria? Ela é inseminada pelo boi. O boi cobra a vaca. Muito bem. Ela fica grávida. Mas um bezerro é grande. Mas às vezes o dono não pode dormir, porque na hora de dar luz, o bezerro atravessou. E se insistir, se o dono não correr lá, ou alguém que ele mandar para ajudar no parto, morre um e morre o outro. A vaca e o bezerro. Então, o parto tem que ser ajudado. Às vezes uma pessoa não dorme, 2 da manhã, 3 da manhã, tem que ficar lá do lado da vaca, até ela dar cria. E tem que, às vezes, enfiar a mão na vaca para poder ajudar a dar a volta no bezerro para o bichinho nascer como deve ser. Então não é só, às vezes eu ficava assim, tinha médico, antigamente, ganhava muito dinheiro, comprar fazenda. Médico tinha mania de comprar fazenda, ainda tem, mas não entende de nada, não entende de ovelha, não entende de gente. E olha lá, quando não mata, mas vai comprar fazenda. Vai comprar fazenda. Tudo bem, o direito que ele tem, né? Mas não entende. Ô meu irmão, quando você planta feijão, o que acontece? Você plantou feijão, não plantou? O que vai acontecer? Você vai fazer a colheita do feijão, não vai? Sim ou não? Do feijão que você plantou, você tem obrigação de separar 1/3 daquela produção de feijão e escolher o melhor feijão para você plantar de novo na época certa. 1/3 você tem que guardar. Você vai poder comer o restante. Você não pode colher tudo e comer tudo. Não pode. Você vai comer tudo e vai plantar o quê? Então você tem que colher o feijão,
você vai colher o feijão e vai escolher a melhor semente, o melhor feijão para você plantar para dar uma produção boa de novo. Se você escolher uma semente, é para plantar mesmo, qualquer coisa serve. Não serve, porque se você escolher uma semente que não foi boa, você pode plantar e o feijão não morrer e não produzir pé de feijão. Ele pode ser sufocado, ele pode apodrecer na terra e não vai germinar. Então veja bem uma coisa, foi plantada a semente da palavra de Deus na minha vida. Mas eu não vou compartilhar essa semente na terra dos outros. Eu estou comendo a semente toda. Ou eu estou sufocando a semente dentro de mim. Eu já nem falo dentro dos outros. O meu coração está virando pedra, porque eu já não tenho mais o mesmo brilho, eu já não tenho mais o mesmo ardor, eu já não tenho mais o mesmo desejo, eu já não tenho mais o mesmo sentimento em relação àquilo que a semente um dia produziu na minha vida. Os espinhos. Os espinhos são os corações embaraçados com os cuidados, com as riquezas, com os prazeres carnais. E o que os espinhos fazem? E nestas coisas afoga-se a palavra de Deus dentro de nós. Então uma pessoa que se envolve com essas coisas pode não ser pecado. Mas é o que a palavra de Deus diz, a pessoa fica embaraçada com essas coisas. Dedica o tempo dela a essas coisas. Prioriza essas coisas, então acaba sufocando a palavra de Deus. Os espinhos sufocam a palavra de Deus. Como? Quando nós nos envolvemos com muitas coisas deste mundo. Ah, pastor, mas não tem importância. Não tem. Mas acaba tendo, se eu priorizar demais, se eu deixar as coisas de Deus e der mais valor, mais importância, mais significado a essas coisas da minha vida. Não quer dizer que seja errado, mas quanto tempo a gente dedica nisso? Então os espinhos são os corações dos homens embaraçados com cuidados das coisas deste mundo, com as riquezas, com os prazeres carnais, que vai afogar a palavra de Deus em nós. As pedras são os corações das pessoas que recebem com alegria. Ou a palavra de Deus, eu gosto de Deus, ou a igreja, eu sou feliz em ouvir isso. Mas é uma coisa superficial. Mas depois rechaçam a palavra. São os corações duros e obstinados. Corações duros e obstinados. Obstinado significa teimosia. Uma pessoa teimosa é uma pessoa obstinada. São os corações duros, corações obstinados. E nesta seca-se a palavra de Deus. E se nasce, não cria raiz. É uma coisa superficial. Fica por cima. Não tem profundidade. É como o óleo e a água que não se mistura. Então, muitas pessoas, por isso que Jesus contou essa parábola. Ele não contou por acaso. Ele contou dando a importância que ela tem. Às vezes nós pensamos que as coisas não são assim, mas são. Às vezes nós pensamos que isso só vale para os outros, mas no fundo, se refletirmos, está acontecendo dentro da gente. Porque não sentimos mais aquele ardor. O Espírito Santo está sendo mais uma teoria na minha vida do que a prática. Quando eu oro, eu não choro. Quando eu oro, eu não falo línguas. Quando eu oro, eu não profetizo. Eu não sinto mais aquela alegria. Então, onde está a igreja pentecostal, a igreja carismática, a igreja renovada? Não são as paredes, são as pessoas. Cujas vidas o Espírito Santo habita nelas. Então eu não posso fazer da igreja, de um culto, um discurso para a minha vida.
Olha, foi bom, não foi. Eu não estou diante de uma banca examinadora. Eu e vocês estamos aqui porque amamos Jesus, estamos nos fortalecendo uns aos outros com cânticos, com a presença, com um abraço, com aperto de mão, com a palavra incentivadora, com a mensagem. Nós estamos aqui, porque senão nós tínhamos muito mais coisa para fazer em nossa casa. Nós estamos aqui fazendo um sacrifício, um esforço para estar aqui. Depois de um dia de trabalho, cansados, e até incompreendidos, tristes. Mas deixamos tudo e viemos aqui. Vocês poderiam não ter vindo, mas vieram, porque amam Jesus. Porque são agradecidos a Ele. Isso é bom. Então, vamos fazer um esforcinho mais, de abrir o nosso coração e de passarmos a amar a palavra de Deus e pedir, Senhor, amolece o meu coração. Espírito Santo, olha, irmãos, um dos símbolos do Espírito Santo, um dos símbolos dele é a chuva que cai sobre a terra. Mas outro símbolo do Espírito Santo é a garoa, como é que chama que ele tem? O orvalho. Porque a chuva, ela tem um sentido. Quando a chuva cai muito forte, ela não tem muita serventia para a terra. Porque ela bate, ela aprofunda um pouquinho só, mas a tendência dela é ir embora, para ir para o rio e alcançar o mar. Então a chuva que boa para a plantação, para a terra, para o cultivo, a agricultura, é aquela chuva fina, aquela chuvinha que bate e vai minando, e vai aprofundando, que não cria aquele riacho caudaloso para ir embora, é aquela que vai batendo e vai aprofundando na terra e fazendo o que tem que ser feito. Então, na nossa vida, muitas vezes o Espírito Santo está agindo em nós como que se fosse uma chuva que bate e vai procurar o oceano. Mas nós estamos precisando do orvalho, daquela chuva fina que vai batendo, vai aprofundando e vai amolecendo a gente. Porque se o coração das pessoas estão duros, e o nosso? Às vezes as pessoas endurecem o meu coração. E muitas vezes eu estou endurecendo o coração também dos outros. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e o tropel das coisas do mundo que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas que passam, e nestes é pisado pela palavra de Deus. A terra boa são os corações que acolhem a palavra e neles frutifica com tanta fecundidade e abundância que se colhem 100 por 1. Você é uma terra boa. Porque Deus, de alguma forma, já fez milagres na sua vida. O que você não pode é se tornar uma pedra. Você pode de pedra a tornar-se uma terra boa. Agora, deixar que a sua terra boa, produtiva, se torne em pedra e espinho, aí há muita diferença. Eu não posso voltar atrás. O milagre que Deus já fez na minha vida, eu devo conservá-lo para toda a vida. Eu não devo permitir que o milagre... se ninguém for testemunho do milagre de Deus na minha vida, eu mesmo sou testemunho do que Deus fez na minha vida. As pessoas podem não acreditar, mas eu não posso esquecer o que Deus fez na minha vida. Eu não posso forçar os outros a acreditarem, mas eu mesmo duvidar do que Deus fez na minha vida, isso é demais. Como é que eu duvido? Deixando de viver o Evangelho, o milagre
que Deus fez um dia, como se Ele nunca tivesse feito, eu deixo de acreditar. Não pode. Não devemos fazer isso. Irmãos, por que a palavra prospera tão pouco hoje? Se a palavra de Deus é tão eficaz e poderosa, é ou não é? A palavra de Deus é eficaz e poderosa? Sim ou não? Onde diz isso? Teve quase. Ai, acertou. Hebreus 4:12, vamos conferir? Por gentileza. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, Paulo falando a Timóteo. E o escritor aos Hebreus está dizendo que a palavra de Deus, ela é penetrante, ela é poderosa. E sendo ela assim, e eu não duvido, eu acredito, por que que ela está proliferando e fazendo tão pouco hoje, quando deveria fazer mais? É isso que tem que incomodar a gente. Irmãos, eu acho interessante muitas pessoas dizem, pastor, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas são pessoas que sabem fazer tanto no mundo, tanto na profissão, rende tanto, é tão inteligente naquilo que ele foi formado, naquilo que ele foi preparado, naquilo que... É uma pessoa preparada, disposta, e responde bem, e é ágil na obra de Deus. Ah, eu não sei fazer. Ah, eu não sei fazer. Ah, eu não sei fazer. Não sabe fazer ou não quer fazer? É diferente. Então por que que a palavra de Deus prospera tão pouco hoje? Tem que incomodar a gente. Como vemos tão poucos frutos hoje? Se ela vai frutificar a 100%, por que hoje não frutifica nem 1%? Na igreja primitiva, na reforma, nos reavivamentos, multidões convertiam-se a Cristo. Vidas eram transformadas, lares eram reerguidos, cidades eram salvas, nações eram restauradas. A igreja primitiva, no tempo dela, evangelizou todo mundo que existia naquela época dela. Todo mundo. Mas a igreja hoje não alcançou o mundo inteiro que ela vive hoje. Descobrimos que a igreja primitiva estava errada para pisar no freio. Descobrimos que a palavra de Deus não era tão boa assim como foi pregada para nós, que pisamos no freio. Por que que a igreja primitiva ganhou o mundo inteiro dela na época dela e nós não ganhamos? A nossa geração. O que está errado? A palavra de Deus ou nós? Hoje, a despeito de termos tantos pregadores e tantos sermões e tanta semeadura, por que há tão pouco fruto genuíno? Por que tão poucos homens se arrependem de verdade?
Por que tão poucos resultados se Deus é o mesmo e se a palavra é a mesma? Identificando as causas. Vamos juntos aqui. Duas coisas. Primeiro, será por parte de Deus? Por parte de Deus não pode ser. Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele tem poder para salvar. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos os homens cheguem ao arrependimento. Ele tem prazer na misericórdia. Ele é rico em perdoar. As sementes perderam porque os espinhos afogaram. As pedras secaram. Os homens pisaram e as aves comeram. Mas não diz que elas se perderam por causa do sol, da chuva, pois estes são presentes de Deus. Então não foi Deus que fez a semente se perder. Então a culpa não é dele. Segunda causa, será por parte do ouvinte? Da pessoa que está ouvindo? Desde que o homem caiu, ele sempre é o mesmo. Se Deus não lhe abrir o coração, não lhe conduzir ao arrependimento e não lhe plantar fé salvadora, ele não pode crescer. Então, qual é a verdadeira causa de tudo isso está acontecendo? A causa está no semeador. Na minha vida e na sua vida. O semeador saiu está semeando de qualquer maneira. Não está olhando o terreno pelo qual ele vai semear. Semear em qualquer terreno, sem preparar primeiro a terra, é como desprezar-se a semente. Meu irmão, Cristo não o comparou ao que o semeador, mas ao que semeia. Não diz Cristo, saiu a semear o semeador, mas sim saiu o semeador a semear. É diferente. Por que é diferente? Nós vamos ver. Entre o semeador e o que semeia há muita diferença. Uma coisa é o soldado, outra coisa é a peleja. Uma coisa é o governador, outra coisa é o que governa. Uma coisa é o pregador, outra coisa é o que prega. Semeador e pregador é nome. O que semeia e o que prega é ação. Ação. Então, semear é o que eu estou fazendo, estou agindo. Pregando, eu estou agindo. Pregador é o título de quem faz. Semeador é aquele que semeia. Mas são títulos. Pregador, semeador são títulos. Pregar e semear é a ação de um e do outro. Agora, ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo é que dão resultado. Eu não prego com as minhas palavras, irmãos. Eu prego com a minha vida. Eu prego com o meu testemunho. Eu prego com as minhas atitudes. Palavras são lisonjeiras. Palavras são enganosas. Mas a atitude de uma pessoa, ele demonstra o que ele é, porque a atitude sai de dentro. Primeiro eu penso, para depois fazer. É uma ordem automática. As palavras saem. Mas a ação fica. Você tem que pregar mais com a tua vida do que com as tuas palavras. Se você for um homem, uma mulher de bem, quando você abrir a sua boca, as pessoas vão parar para te ouvir. Por que as pessoas, você está falando, ninguém está ligando para você? As pessoas estão andando, você está falando, está andando, está olhando para cima, e está fazendo uma coisa. Ah, vai falando aí que eu vou fazendo isso aqui e eu estou te ouvindo. Está nada. Está doido para ver livre de você. A pessoa que te respeita é a pessoa que para te ouvir.
porque o que você vai falar é mais importante do que o que ela está fazendo. Porque você é importante. E porque você é importante, torna importante aquilo que você fala. Então, palavras sem vida é um tiro sem bala. Mascou. Mascou. Você atirou, mas não saiu bala. Não tem bala para atirar. O pregador que fala, faz com a boca. O que prega, que é semear, faz com as mãos. Precisamos pregar aos ouvidos e também aos olhos. Primeiro, Jesus pregou aos ouvidos e aos olhos. Ide dizer a João o que estás ouvindo e vocês estão lendo Bíblia, gente? Ide dizer a João que vocês estão ouvindo e vendo. João mandou os discípulos perguntar: você é o que nós vamos aceitar, o que a gente estava esperando? Você é o Messias? Olha, voltem lá e diz, em vez de falar que eu sou o Messias, fala para João que vocês estão vendo e ouvindo aqui. E João, quando não teve dúvida. Entendeu? João Batista foi o único pregador, se não me falha a memória, se teve outros também, me ajude a lembrar, mas foi o único pregador que não curou ninguém. Não teve o ministério de cura divina. Só de palavra. E o povo vinha de longe para ouvi-lo. Curar os outros, João Batista nunca. Mas nem por isso ele deixou de fazer a obra de Deus. Então não importa, você não tem que copiar os outros. Você tem que fazer aquilo que o Espírito Santo orientou para que você fizesse. Então Filipe pregou aos ouvidos e os olhos em Samaria. Paulo pregou aos ouvidos e os olhos. A minha pregação não consiste em palavras de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Precisamos pregar também a palavra com fidelidade. Olha, muitos pregadores pregam hoje não a palavra de Deus, mas seus próprios sonhos, visões e revelações. E bota Deus nisso. Nós temos que ter fidelidade. Olha, o pregador, o que é um pregador? É aquele homem ou aquela mulher que fala em nome de Deus. Se eu falo em nome de Deus, eu estou falando em meu próprio nome? Se eu não falo em meu próprio nome, eu tenho o direito de tirar parte de quem é dono e trazer como se eu fosse dono? Pregador é como se fosse um procurador. Ele representa a pessoa. No caso, Deus está presente, mas a pessoa ausente. Deus está presente. Então ele está vendo e ouvindo. Eu tenho que pregar com fidelidade. Deus me mandou falar isso, eu tenho que falar integralmente isso, porque eu estou falando em nome dele. Não é em meu nome, não é meu. Então eu não tenho direito de tirar, eu não tenho direito de colocar. Quando eu fizer isso, eu tenho que deixar claro, ó, isso aqui é pessoal. Eu não posso misturar para que a pessoa aceite o que eu estou falando ou impondo como se fosse Deus, quando sou eu. Então fidelidade é entregarmos as coisas exatamente como foi pedido que entregasse. Eu não posso violar a correspondência. Eu não posso, no meio do caminho, abrir para ler o que está escrito ali. Eu tenho que respeitar. É questão de confiança, é questão de lealdade, de fidelidade.
Eu posso fazer, mas não devo. Ah, mas você é bobo. Qual é o problema? Dá uma olhadinha. Para você pode não ter, para mim tem, porque é questão de caráter. Confiança não se compra, se adquire por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Então, Deus disse em Jeremias 23, 28, o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Fale a minha palavra com verdade. Não tire e nem coloque. Segundo, Jesus defendeu-se do diabo no deserto, citando a palavra de Deus. Então o diabo levou o pináculo do templo e também o tentou, citando a palavra de Deus. De sorte que Cristo se defendeu do diabo, citando as Escrituras. E o diabo tentou o Cristo com as Escrituras. Todas as Escrituras são palavras de Deus. Pois se Cristo toma a Escritura para se defender do diabo, como toma o diabo a Escritura para tentar a Cristo? Se você prega, você tem que conhecer. O diabo também vai usar a palavra de Deus para dizer que você está enganado. Você tem que ter consciência de que você está certo do que está fazendo e do que está falando. Apresentando como obreiro aprovado, que crê, que marcha. Então, pregar a Escritura, no seu verdadeiro sentido, é pregar a palavra de Deus. Irmãos, é pregar a palavra de Deus. Pregar a Escritura é pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus interpretada com fidelidade é a palavra de Deus interpretada de forma errada, é ferramenta do diabo. Se eu interpretar a palavra de Deus da forma certa, é a palavra de Deus. Se eu interpretar a palavra de Deus errada, é ferramenta do diabo. Eu estou deixando o diabo usar a palavra de Deus quando não deveria. Então o semeador, o pregador, tem que estar bem. Você tem que investir na sua vida. Ah, eu não tenho tempo. Então faz o tempo. Ah, eu não sei. Então estude. Invista. Leia mais. Procure ter na sua Bíblia um bom dicionário da língua portuguesa. Uma chave bíblica, uma Bíblia. Procure ter um dicionário bíblico. Então essas 4 ferramentas, 5, vão ajudar você a entender melhor a Bíblia. Muita gente tem hoje internet e computador, tem muita coisa, dicionário bíblico online, tem Bíblia online, tem chave bíblica online, só não é porque você não quiser. Agora, o que você não pode é ficar copiando pregação online. Viu? Estudo bíblico online. Não é assim não. Tem muita gente falando baboseira aí, escrevendo trem errado. Não fique usando a internet. Deixa Deus dar mensagem para você. Ore, chore, geme por ela. Então, muitas vezes aí você pode estar ensinando uma coisa errada por falta de conhecimento e achando que está ensinando certo, porque a mensagem é bonita, não sei o quê, e eu vou ensinar. E você não sabe nem o que está falando, porque você não entende, porque não foi a você que Deus deu para outro. Então você não tem a visão, não sabe discernir o erro e o certo na hora certa, porque você copiou um trem de onde não devia. E por último, que mensagem devemos pregar? Muitos rejeitam e zombam e não querem ouvir a palavra de Deus. Mas a doutrina de que eles zombam, essa é a que lhes devemos pregar, porque é mais proveitosa. A semente que caiu no caminho, comeram as aves. Estas aves, como explicou Jesus, são os demônios, que tiram a palavra de Deus dos corações dos homens. Eu não posso deixar. Irmãos, nós temos que amarrar os demônios em nome de Jesus.
Por isso é que tem muitas pessoas que você ora e não se converte. Porque o entendimento delas está dominado pelo diabo. O diabo deixa a pessoa ouvir, mas não permite que ela entenda. Ela ouve, mas não entende. Se a pessoa não entender, ela não sente motivação de ser transformada. Ela está ouvindo, mas não está entendendo. O diabo amarra o entendimento. Então nós temos que orar, gemer, jejuar, repreender os demônios que estão amarrando o entendimento das pessoas que estão ouvindo a palavra, mas não estão entendendo a palavra. Por que devem ser salvos? Por que precisam ser transformadas? Amém, meus irmãos? Então é isso aí. Devemos esperar, não que os homens saiam dos nossos cultos contentes porque nós pregamos, mas descontentes de si. Eu não posso esperar que você saia contente por mim. Não, eu vou falar aqui não que o pastor falou a coisa certa e tal coisa, mas você tem que sair descontente de você. Por que descontente, pastor? Porque eu posso fazer mais, eu posso ser mais do que estou sendo. Eu posso produzir mais do que estou produzindo. Eu posso ser mais importante do que eu tenho sido. Então eu tenho que ficar descontente comigo mesmo. Porque eu deveria fazer mais e estou fazendo menos. Ao invés de preocupar com a pessoa que está falando bonito, ou explicando, ou expondo, eu tenho que ficar, meu Deus, por que eu estou permitindo que a obra de Deus atrase por minha causa? Por que eu justifico tanto? Por que eu arranjo tanta desculpa? É isso aí, irmãos. Que a misericórdia de Deus perdure em nossas vidas. Então devemos pregar o que convém à sã doutrina, e não para entreter e agradar aqueles que estão desesperadamente precisando ser salvos. Que Deus nos ajude a semear com sabedoria a palavra dele no nosso coração. Tem muitas pessoas aí, tem muitas igrejas aí, irmãos, que estão agindo com muita carnalidade. E as pessoas estão permitindo que isso aconteça. Meu irmão, não deixa a chama apagar em você, não. É o seu dever, é o meu dever manter a chama acesa. Seja no inverno, seja no verão. Seja na chuva ou no sol. Seja de dia ou de noite. Cristo curou, Cristo pregou, e toda a multidão o seguiu. Mas para Jesus o valor de quem o segue está no amor, e ensinou a ser discípulo. Segue no sol, segue na chuva, segue de dia ou em noite escura. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda o seu amigo principal. Mais que seu pai, mais que sua mãe, o discípulo vai me amar. Vivendo para me agradar, no mundo vai me glorificar.
jamais deixarei alguém que faz assim. Segue no sol, segue na chuva, segue de dia ou em noite escura. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, disse Jesus, sou ainda o seu amigo. Sou ainda o seu amigo, sou ainda o seu amigo principal. Que Deus nos ajude e nos abençoe, que Ele quer. Amanhã, presbítero Gilmar, nós estamos aqui, não estamos? Irmão, se você quiser vir amanhã, nós temos aqui o discipulado. Estamos na terceira aula, amanhã, uma terceira de 10, né? Terceira de 10 aulas, que não sou eu, nem o presbítero Gilmar, que estamos ministrando. É um pastor americano que estamos passando aqui a ministração dele, 1 hora de ministração. Então, se você quiser vir, né, Jaqueline, precisamos de você amanhã, ou da Edinal, para passar para nós aqui o negócio. Viu, Renanzinho? Então, Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé, queridos? Por favor. Deus abençoe sua vida, presbítero Ronaldo, presbítero Geraldo, presbítero Gilmar. Porque o Ronaldo e a irmã Mônica, eles estão vindo lá de Hortolândia, todo culto, um esforço tremendo que eles fazem. Não é moleza não. Às vezes você não vê ele aqui, que ele sai correndo igual um raio. É porque Hortolândia fica 35 quilômetros daqui. E de manhãzinha ele não é fraco não. Ele sai para viajar, porque ele é vendedor e técnico. Ele sai para ir para Taubaté, para São José, e é longe. Ele tem que viajar para trabalhar ainda, né? Então, às vezes, ele faz um esforço para vir aqui, chega cansado. Então, que Deus fortaleça a sua vida, sempre. Eu sempre louvo a Deus por isso. E nós que moramos em Cosmópolis, gente, nós moramos mais perto do que ele, não é verdade? Quando você chega e já está tomando um café, ele ainda está na metade do caminho. Então, vamos fazer sempre o esforço para estarmos na casa do Senhor. Se pode para uns, por que não pode para outros, né? Que Deus nos ajude. Oh, glória! Diga, Jesus, eu ouvi a tua palavra. Eu participei do louvor, das orações e procurei me entregar. Se houve alguma dificuldade, se existe alguma aresta na minha vida, só prova que eu dependo do Senhor, que eu preciso do Espírito Santo, para que a minha vida seja transformada para o agrado de Deus. Que a tua palavra encontre guarida no meu coração e que eu possa praticar esta palavra com fidelidade, lealdade, sem tirar, sem acrescentar, mas como o Senhor enviou para que eu fosse o profeta. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Te dê uma noite abençoada e feliz. Durma bem. Durma com Jesus. Um grande abraço. A paz do Senhor. Marcelo, meu filho, você foi no calor.